Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito, muito, muito que sim, tá pessoal? Estou de volta para a felicidade de alguns e para a infelicidade de outros. Enfim, estou aqui para dar um retorno, né? Um retorno de mais um vídeo, voltando o canal mais uma vez, tentando me colocar no lugar novamente, vivendo uma nova fase na minha vida. E desde os últimos vídeos que foram postados aqui, eu não pude colocar a sequência, né, da minha vida, da minha história, mas desde então aconteceram muitas coisas. Eu morava em São Paulo, como vocês já sabem, quem já conhece aqui o canal já sabe, e quem não conhece, eu sou paulista, né? Nasci em São Paulo, vivi em São Paulo até os meus 13 anos. Eu sempre coloco isso na descrição para facilitar também para as pessoas que forem chegando, né? Que eu profetizo, eu creio que vai chegar mais gente, em nome de Jesus. Eu vivi em São Paulo até os meus 13 anos, dos meus 13 anos até os meus 12, perdão. Dos 12 até os 13 eu vivi em Mariporã, que também é São Paulo, mas era o interior. Meu pai ficou por um tempo sendo caseiro lá. E caseiro de um sítio, né? Ele cuidava do sítio, minha mãe cuidava da casa, né? Quando as pessoas que moravam lá, que eram os donos, né, iam, a gente, né, ficava lá com eles e tudo mais, mas era bem difícil, era mais pra cuidar mesmo, porque eles quase não iam lá. E desde então, meu pai sempre teve o sonho, né, o desejo de se mudar para o Nordeste, principalmente para Bahia em específico, que é onde ele nasceu, é onde ele viveu, é onde os pais deles moravam, dele, tanto do meu pai quanto da minha mãe, moravam também. E também praticamente a grande maioria, né, dos irmãos deles também. Então o desejo deles era vender a casa de São Paulo, como eles tinham vendido, né, quando a gente foi para Mariporã, eles conseguiram vender, mas estavam ainda na procura ainda da casa na Bahia para morar. Só que uma coincidência, eu não acredito em coincidência, na verdade eu falo coincidência mais para vocês entenderem, quando Deus tem propósito nas nossas vidas, o quanto Deus ele vai agindo, né, ao nosso favor e vai nos direcionando para o caminho certo. Depois a comidinha. E aí, pessoal, voltando aqui, depois que eles tiveram esse desejo, colocaram diante de Deus esse desejo no coração deles, o Senhor Jesus, ele abriu uma oportunidade, né? Abriu uma oportunidade de uma casa muito boa, de um sítio muito bom em Sergipe, que é onde a gente vive hoje, né? Eles conseguiram comprar esse sítio muito grande, uma casa grande, um ótimo espaço de terreno. Compraram a casa junto com o terreno, com um preço muito acessível, um preço que de forma alguma na cidade grande, principalmente em São Paulo, eles não iriam conseguir comprar nesse valor, né? Foi algo assim realmente de Deus, um lugar separado por Deus pra gente viver ali. Só que em meio a essa mudança, né, e tudo mais, nós congregávamos em São Paulo, na igreja Avivamento dos Últimos Tempos, uma igreja em que praticamente eu cresci, né? Eu nasci em outra igreja, que foi a Congregação Cristã do Brasil, independente, que é do nosso pastor José. E eu fiquei uma parte da infância ali, só que eu não me lembro de muitas coisas, né? Eu só consigo me lembrar mais de quando eu era criança, lá para uns 9, 10 anos, que foi quando a gente foi para Pentecostal, Igreja Pentecostal dos Últimos Tempos, né? Dos últimos dias, não lembro exatamente o nome, eu esqueço, eu tenho a memória de girino. Enfim, aí a gente foi pra lá, viemos pra cá, pra Sergipe. E aí, quando viemos pra cá, estávamos procurando um lugar pra congregar, e até então a gente não tinha uma congregação certa pra estar indo. De vez em quando a gente visitava a congregação de lá, do povoado,
onde meu pai comprou o sítio, né? A gente estava morando, estávamos nos restabelecendo novamente. E aí a gente começou a congregar por um tempo na Assembleia de Deus Missão. E nessa Assembleia de Deus Missão, meu pai praticamente ficou muitos anos ali naquela congregação, que foi o período em que eu me afastei de Jesus. Quando eles começaram aí, o período que a gente ficou sem congregar foi o período em que eu me afastei de Deus e eu fiquei um bom tempo fora da presença dele, né? Como eu já tinha falado aqui no canal, eu nasci num lar cristão. Quando eu nasci, meus pais já eram evangélicos. Eu nasci em 2001 e foi exatamente em 2000 que eles se converteram, que se batizaram, se casaram, né, e tudo mais. E desde então, eu e a minha irmã mais nova tivemos a convivência sempre, desde o início, dentro da igreja, os princípios cristãos, sempre tivemos essa vivência, né, com os irmãos e tudo mais. E então pra mim sempre foi uma realidade, a igreja nunca foi uma opção pra mim de se desviar. Mesmo tão nova, eu tinha muita consciência das minhas atitudes, do que eu precisava fazer, né? Das coisas que realmente não faziam bem pra mim, das coisas que não se encaixavam na minha vida como cristã. Então eu não sentia prazer. Quando eu congregava em São Paulo e tudo, eu não sentia prazer de estar no mundo, de conhecer as coisas do mundo, de estar em festa, de beber, de curtir como os jovens fazem. Mas eu não tinha esse desejo, nunca ardeu no meu coração essa vontade. Quando eu via pessoas fazendo isso, até mesmo irmãos meus, assim, da própria congregação onde eu congregava, quando eu via eles fazendo isso, desviando, indo para outros caminhos, eu me entristecia muito e não entendia o porquê que aquelas pessoas faziam aquilo, porque para mim não fazia sentido o mundo da forma que era, né? E da forma que é ainda hoje. Não fazia sentido, sei lá, você beber, estragar seu corpo com bebida, ficar ali até de madrugada, sem dormir, dançando, sabe? Essas coisas assim, fumar, usar drogas, esse tipo de coisa nunca me atraiu, nunca me chamou atenção. Eu sempre achei assim que os prazeres da vida não precisa ser algo que venha estragar o seu corpo de alguma forma, venha prejudicar a sua saúde. Pra mim, a forma que você poderia curtir era você se divertindo num parque, você viajando, conhecendo lugares diferentes, conhecendo lanchonetes, comendo coisas diferentes, aprendendo coisas diferentes. Pra mim, a diversão do mundo, aqui é a Elsa pelada, né, porque eu não sei porque ela tira a roupa das bonecas, e aqui é a Barbie também pelada, inclusive, que tá faltando a roupa. Mas faz parte, né? Vai lá, mamãe. Então. E enfim, aí quando viemos para Sergipe e não tivemos ficamos esse tempo sem congregar, eu comecei a fazer amizades, né? E aí aquela fase da adolescência de que acha que sabe tudo, de que tem força para suportar tudo, de que é de ferro. Infelizmente acabei me deixando levar pelas amizades, por conhecer, né? Por conhecer coisas que antes eu não tinha vontade de conhecer. Isso lá pra minha fase dos 13 para 14 anos foi uma fase bem difícil, em que eu tava muito rebelde, não tava querendo ouvir mais os meus pais, a fase da adolescência, né? Eu me achava muito madura antes dessa idade. Então todas as pessoas que me conheciam diziam que eu era muito madura pra minha idade. E até então eu realmente me portava daquela maneira. Não sei se eu tinha alguma coisa em mim de que queria proteger todo mundo, de que queria cuidar de todo mundo. Sei lá, eu sempre tive isso até mesmo com meus irmãos que eram mais velhos que eu. E aí quando chegou essa fase de 13 para 14 anos, foi quando eu comecei aos poucos, né? Porque a gente tem essa mania de achar que a gente, pessoas que nascem no berço evangélico, vai para o mundo, vai conhecer o mundo de uma vez, e na verdade não, aos poucos, assim, o inimigo vai jogando no seu coração desejos para que você fique, né, nessa vontade de conhecer o mundo, de conhecer coisas novas, coisas que realmente antes você não tinha vontade, faz começar a brotar esse desejo no seu coração,
que o inimigo ele não age mais da forma que antigamente a gente via, pelo menos eu que nasci no berço evangélico, a gente via muitas pessoas se manifestarem, né, com espíritos malignos. E antes era mais fácil, a pessoa, não fácil assim que eu digo, né, as pessoas buscavam mais, tinham mais essa firmeza, né, de estar nos caminhos do Senhor, de realmente querer a Cristo, de realmente estar ali e fazer realmente a vontade do Senhor, ser sincero diante dele, orar, buscar, jejuar e tudo mais que antes faziam com mais frequência. Hoje em dia a gente não vê mais essa frequência como antes, e até então era muito assim, rotineiro, a gente todos os dias que chegava uma pessoa nova, uma pessoa que não era convertida ainda, sempre se manifestava com espíritos malignos, tanto de depressão quanto espíritos que eram para destruir lares e assim por diante, né? Era muito comum, né, ver esse tipo de coisa. E hoje em dia não, hoje em dia o inimigo ele trabalha de uma forma mais sutil, aos pouquinhos, colocando amizades, colocando desejos, fazendo situações acontecerem na sua vida para te desanimar, para te frustrar, para tirar você do foco. E é isso que realmente ele vai fazendo, né? Bem aos poucos, implementando aos pouquinhos, que foi o que aconteceu comigo, né? Fui parando de congregar, fui parando de orar, fui parando de ler a Bíblia, eu fui começando a me focar nas coisas do mundo, de não estar mais me dedicando às coisas de Deus, que foi quando começou a brotar esses desejos do meu coração de desviar dos caminhos do Senhor. Que foi entre essa fase de 13 para 14 anos que eu me desviei, conheci algumas coisas no mundo. Eu não falo que eu fui aquela adolescente rebelde que fez de tudo, aprontou de tudo, não, porque eu sempre tive muito medo, né? Mesmo aquela fase da adolescência de não pensar muito, eu ainda tinha muito medo de magoar meus pais, tinha muito medo de entristecer eles, e a expectativa que as pessoas colocavam em mim de eu ser uma boa pessoa, a expectativa que as pessoas colocavam em mim de eu ser uma cristã, uma serva de Deus, e eu tinha medo de magoar. Então, mesmo quando eu desviei, eu ainda assim fazia as coisas com medo, né? Conheci as bebidas alcoólicas, conheci algumas festas, não cheguei a ir a muitos lugares, muitas festas, até porque como eu era adolescente, minha mãe sempre me limitou, e eu dou graças a Deus por isso, que ela sempre me limitou a esse tipo de convívio, né, com essas pessoas, porque ela sabia que realmente isso não era o caminho certo pra mim. E foi a fase em que ela sofreu muito por eu estar me desviando, por eu sempre estar ali junto com ela, né? Em todos os lugares eu sempre estava com ela, tanto no círculo de oração, estava com ela nos cultos das senhoras, nos cultos de família, nas visitas nos lares que eles faziam. Meus pais sempre faziam visita nos lares para as pessoas que precisavam, para orar, para trazer uma palavra de conforto, né? Trazer uma palavra para as pessoas. Então eu sempre estava presente em tudo, praticamente meus pais, eu estava com eles em todos os lugares, né? Então isso, querendo ou não, entristeceu muito os meus pais, começaram a se decepcionar bastante comigo, por eu estar sendo rebelde, né? Isso é o comum, né, de todo pai. Os pais sempre esperam o melhor dos filhos, sempre esperam que eles sejam diferentes deles, né? Já sabem, né, de muitas experiências que já viveram e não querem que a gente viva também experiências ruins que eles já viveram e sabem que eles têm, né, mais sabedoria que nós. A gente acha que tem mais, quer ser... Para de nojeira. Que nojo. Enfim. Quando a gente se torna pai, a gente sempre quer que nosso filho seja melhor que nós. A gente sempre quer que eles alcancem coisas melhores das que você já alcançou. E quando você vê o seu filho trilhando um caminho que você não gostaria que ele trilhasse, infelizmente a decepção é muito grande, né? A gente começa a perceber que realmente está indo para o caminho errado só depois que você já viveu o fato. E a adolescência, vocês sabem que é complicada, a gente tem essa mania de achar que sabe de tudo e que nossos pais não sabem nada, que nossos pais não amam a gente, que não deixam a gente fazer nada, aquela história de adolescente que vocês sabem. Eu não sou tão velha assim, né? Não sei se parece pra vocês,
mas eu tenho só 23 anos. Mas eu vivi muitas coisas em muito pouco tempo. Muitas coisas se modificou na minha vida em muito pouco tempo. Como vocês sabem, eu conheci o meu esposo aqui, né, em Sergipe. Conheci ele aqui em Sergipe e eu tinha só 14 anos. Faltava um mês para fazer 15. E antes de eu conhecer ele, eu ainda cheguei a ter outros relacionamentos. Não foram muitos, se eu não me engano, acho que só foi um relacionamento antes dele. Os outros foi aquela coisa de adolescente ficar na escola e tudo mais, de beijinho. Também foi uma fase assim que eu não me agrado muito. Se arrependimento matasse realmente, enfim, eu já acho que eu já tava morta. Mas tudo é uma experiência, né? Tudo é um aprendizado pra gente. E eu aprendi muito realmente nessa fase da minha vida. E eu gostaria de ter feito coisas melhores, né? De não ter feito tantas coisas que eu fiz, mas tudo fez parte do meu testemunho. Eu não reclamo porque, querendo ou não, Deus sabe de todas as coisas, Ele tem propósito, né, a cumprir nas nossas vidas. E quando eu conheci o meu esposo, eu comecei a sentir esse desejo de mudança, de melhorar, né? Praticamente a minha fase de desviada foi apenas um ano, se eu não me engano, 1 ano e meio, mais ou menos. Acho que quase 2, eu não sei se chegou a ser 2, porque foi de 13 para até quase 15 anos, mais ou menos. Quando eu conheci ele, eu estava retornando aos poucos para a igreja, eu não tinha aceitado verdadeiramente ao Senhor. Eu estava tentando me recolocar novamente, meus pais estavam indo na Assembleia de Deus, missão, e ali eles congregavam, chegaram a dirigir também este ministério que é onde eles moram. E desde então eu comecei a me esforçar, só que não estava conseguindo, ainda estava com aquelas coisas, né, do mundo. Quando eu conheci meu esposo, né, na época ele não era crente, também nunca conviveu com crente, não sabia como que funcionavam as coisas de crente, né, de igreja evangélica. Ele nasceu, né, no berço católico, né, a família toda é católico. Então, até então, ele católico e eu desviada, estava ainda naquela questão, né, de retornar para os caminhos do Senhor. E aí quando eu retornei, ele foi praticamente o meu incentivo, né, de tentar conquistar ele também para os caminhos do Senhor. Eu sei que algumas pessoas não vão entender, mas Deus ele tem propósitos para muitas pessoas. Tem pessoas que vai nascer na igreja católica e vai morrer católico. E é isso, é o propósito dessa pessoa. E não se classifica assim uma pessoa boa ou ruim, não. Deus sabe de todas as coisas, Ele tem propósitos para fazer nas nossas vidas. E tem pessoas que nascem de uma maneira muito diferente, vivem de uma maneira muito diferente, e quando se tornam evangélicos, realmente se transformam de vida, né? Não vivem mais da mesma forma que viviam antes. E realmente o evangelho é isso, ele é renúncia, ele é mudança, ele faz com que você queira ser melhor. Quem realmente conhece a Jesus sabe que não dá pra você mas pra você viver da mesma maneira que você vivia antes. Quem conhece realmente a Jesus sabe e tem a necessidade de conhecer Ele todos os dias, de buscar a palavra todos os dias para que Ele fale com você, de estar em comunhão com Ele, em oração, porque a oração, vocês sabem que é uma conversa, né? É um relacionamento que você começa a ter com Jesus, e é através da oração, através da renúncia, através da busca, né, que você começa a conhecer Ele verdadeiramente, que você começa a não ter mais sentido viver a vida que você vivia antes. Então, quando você realmente conhece Jesus, é quase que impossível você negar esse amor imenso que você sente, a paz imensa que você sente, é um amor que somente vem dele. Tanto que na palavra de Deus fala que ele pode se comparar ao amor de uma mãe, mas não se aproxima de um amor de uma mãe. Então vocês que são mães, a gente tem um carinho muito grande pelos nossos filhos. A gente sempre quer o melhor para eles. Buscamos o melhor para eles, né? Mesmo a minha filha tão pequena, eu já tenho essa consciência, né? E eu imagino o quanto que Deus nos ama, mesmo a gente sendo tão falho, mesmo a gente não dando
não dando prazer a Ele, né? Da forma que vivemos, às vezes somos tão ingratos, não agradecemos a Deus por nada, vivemos como bem entendemos e realmente não é isso que a palavra de Deus fala, né? Quando nós nos tornamos dependentes dEle, Ele cuida de tudo pra nós, sabe? Às vezes a gente tenta aguentar tudo sozinho, sentimentos, situações, provações, mas sem Deus, infelizmente, a gente não consegue, a gente não vai a lugar nenhum. Então é uma coisa que eu sempre falo pra mim, todos que me conhecem sabem, eu amo a Jesus. É um lugar que eu não quero sair nunca, não quero retornar de novo pra este lugar de pecado, não quero retornar de novo para um mundo em que eu só tive decepções, só me trouxeram amargura, só me trouxeram experiências ruins. E com Jesus eu percebo o quanto que eu me sinto mais leve, eu me sinto melhor, eu procuro ser uma pessoa melhor. Claro que eu estou longe de ser perfeita, o mundo ele tem essa mania de achar que o cristão quer ser perfeito, que cristão não erra, cristão não peca. E na verdade não, estamos todos sujeitos aos mesmos pecados, somos todos seres humanos aí sujeitos a erros também. Só que a diferença é que a gente busca melhorar, a diferença é que buscamos em Deus um refrigério, que Ele nos perdoe, que Ele nos ajude, que Ele nos instrua nesse caminho, né? Então realmente quando eu conheci o meu esposo, aí e nós dois voltamos, né? Eu retornei e ele começou a ir para a igreja. Nós começamos nós retornamos, né, para os caminhos do Senhor. E aí, quando eu retornei, ele começou a frequentar a igreja. Os meus pais, eles decidiram viajar para São Paulo, né, para ver familiares, ver todo mundo que a gente deixou lá, né? Como a gente foi para um lugar totalmente novo, não conhecíamos ninguém, só tínhamos um parente que era o meu avô de consideração, né? O meu avô Heraldo. A gente só tinha ele como parente praticamente aqui, e o restante das pessoas que a gente conheceu foi da igreja, foi pessoas que eram parentes da ex-esposa dele, da ex-mulher dele, né? Do meu avô. Então, os convívios que a gente tinha eram com pessoas estranhas, né? Pessoas que ainda não eram acostumadas, né? Pelo menos no meu caso, porque minha mãe e meu pai já conviviam há muito tempo com esse avô de consideração. Viveram muito tempo na Bahia com ele e tudo, em São Paulo também. Mas a gente não, né? Os filhos não. E aí, quando a gente viajou, meu esposo também foi junto comigo, na época namorada, né? Eu com 15 para 16 anos, eu não lembro se eu já tinha 16. Aí, nessa de passear, de conhecer São Paulo e tudo mais, vocês sabem que São Paulo é um lugar onde tem mais oportunidades, né? Para muitas coisas, para emprego, para estudo. Infelizmente o Nordeste ainda está perdendo bastante nesse quesito de emprego. O Nordeste tem perdido bastante nesse quesito de estudo. Mas até mesmo questão de saúde também, do SUS, é um pouco complicado no Nordeste. Então lá é tudo muito mais facilitado, né? Até o transporte também é muito mais rápido. Aqui o transporte é muito difícil, o SUS é muito difícil, tudo é muito mais complicado. Não que não seja impossível, né? Mas é mais complicado. Então quando ele conheceu a primeira vez São Paulo, meu esposo, ele se encantou, ficou atraído, né, pra começarmos a trabalhar. Ele já chegou a trabalhar 2 vezes, trabalhou de garçom com o tio dele e também trabalhou numa casa de bolo, né, por um tempo. E até então a vontade dele era de conseguir algo melhor, e eu, como ainda era menor, eu não conseguia trabalhar ainda, então eu tava só estudando. Decidimos ficar pra tentar, né, arrumar emprego, para estudar, para correr atrás dos nossos objetivos. Nosso desejo era casar, né? Quem é cristão sabe que a gente não namora por namorar, a gente namora com o intuito de casar. Então, mesmo tão nova, como foi uma escolha minha, de começar a namorar muito cedo, os meus pais me apoiaram nessa questão, me ajudaram nesse quesito, né? E até então a nossa intenção era casar.
E aí a gente foi pra lá, fomos fomos tentar a nossa vida lá em São Paulo. E aí passamos por muitas coisas, a gente viveu por um bom tempo na casa da minha tia, né, de favor praticamente, porque mesmo que a gente ajudava em algumas coisas financeiramente, meu esposo logo quando chegou já conseguiu um emprego, porque ele já era maior de idade, já tinha 18 anos, eu tinha 16. Não, eu tinha 15 anos e ele tinha 19. Eu tinha 15 e ele tinha 19 anos, se não me engano. E aí ele, quando ele chegou, ele já conseguiu arrumar emprego. Logo de cara, né? Aí e eu continuei estudando, né? Porque eu ainda tava eu tinha ido pra lá pra finalizar o segundo ano. Tava finalizando o segundo ano. Aí então eu tive que no começo do ano, quando eu tinha 16, eu tive que retornar pro segundo de novo. E no meio do ano eu fiz 17. Então eu terminei os estudos com 17 anos. Aí com 16, no começo do ano, eu fiz o segundo ano do ensino médio. E depois eu fui, e a outra metade eu fiz o terceiro. Eu fiz uma prova, né, pra passar, por conta desse atraso que tem aqui no Nordeste. Lá em São Paulo é assim, né? Começa em janeiro, ou começa em fevereiro as aulas, e a gente entra de férias em dezembro. Tem as férias também do meio do ano, de julho. Só que aqui não, aqui tava tendo essa questão de pandemia, não era pandemia, meu pai. Tava tendo esse negócio de greve direto dos professores, até hoje tem isso. E aí atrasava muito os nossos estudos, né? A gente ficava 2, 3 meses sem aula, aí atrasava tudo, então eu tava atrasada por conta dessas greves, né? Mas aí eu consegui fazer a prova e passar, né? Graças a Deus eu passei nessa prova. E aí eu consegui concluir o ensino médio com 17 anos. E depois que eu concluí o ensino médio, eu consegui arrumar um emprego. Arrumei um emprego na conveniência de um posto de gasolina onde meu esposo trabalhou. Meu esposo, ele trabalhou de tudo em São Paulo. Ele chegou a trabalhar de muitas coisas. Mas, muitas coisas assim. Ele chegou logo trabalhando de... Ele chegou logo trabalhando de ajudante de pedreiro com uma construtora que o marido da minha prima tem. Aí ele trabalhou por muito tempo com ele. Só que aí veio a pandemia e acabou não tendo mais obras, né? E todo mundo ficou parado. Foi logo em 2020, quando aconteceu toda aquela situação deprimente. E aí ele arrumou emprego no posto de gasolina. E aí ele passou por vários... ficou muitos anos Ficou um bom tempo, eu não sei quantos anos, isso foi 3 anos, ou se foi 2, eu não lembro mais ou menos quanto tempo ele ficou trabalhando no posto de gasolina como frentista, né? Ele chegou a ser gerente também. E aí depois disso, depois que ele saiu, que mandaram algumas pessoas embora, incluindo ele, aí ele arrumou emprego no mercado onde meu primo trabalhava como açougueiro. E nesse meio tempo, né, em que meu esposo estava trabalhando, eu com 17 anos, quando concluí o ensino médio, ai meu Deus do céu. E aí, quando ele estava trabalhando no posto, eu trabalhei na conveniência acho que foi alguns meses, não chegou a ser nenhum ano. Como eu era menor de idade, aí ele não podia me registrar. E aí eu trabalhei meio que informalmente lá um pouquinho. Ajudou bastante, porque a gente começou... depois que eu concluí os estudos, a gente casou, né? Eu casei assim, né? Fomos morar juntos, né? E tudo mais. E aí nesse meio tempo que eu trabalhei na conveniência, ajudou bastante, né? Nas despesas de casa, ajudei minha tia bastante lá, tanto eu como meu esposo, porque a gente morava com ela, né? E tudo. Ele chegou a morar no quartinho. Foi primeiro morar sozinho na casa da minha tia mesmo, só que na casa de baixo. Ele foi morar só, né, pra ter a privacidade dele e tudo mais. E como eu ainda era menor de idade, ainda não tinha casado oficialmente, aí eu fiquei morando um tempo com a minha tia, né, em cima com ela. E depois que eu fui morar com ele, né, antes da gente se casar oficialmente, porque até então nós, depois que a gente foi pra São Paulo, não... acabamos desviando mais uma vez. No caso eu desviei, né, e ele desviou a primeira vez em São Paulo.
E aí nos afastamos do Senhor de novo. Então, querendo ou não, quando eu estava aqui em Sergipe, que eu retornei para os caminhos do Senhor, eu ainda fiquei muito tempo oscilando ainda, se queria, se não queria. E quando fui para São Paulo, eu encontrei a oportunidade perfeita para poder, sem os meus pais estar comigo, né? Para poder pecar de novo, porque eu ainda estava naquela fase de adolescente, rebelde, que quer fazer as coisas, né, e tudo. E até então a gente ficou um bom tempo afastado dos caminhos do Senhor. E aí, como eu tenho um coração muito sensível para essas coisas, pelo menos no meu caso, eu sentia muita falta, né, de Jesus. Eu sentia muita falta de estar na casa do Senhor, de estar na presença dele. Por mais que eu tentasse ficar no mundo, por mais que eu tentasse praticar as coisas do mundo, eu não conseguia sentir aquela alegria, aquele preenchimento que eu senti e sinto até hoje na presença de Deus. Então era um vazio extremo no meu coração, era uma depressão, uma ansiedade, uns sentimentos ruins que sempre ficavam me aflorando. E aí então eu retornei praticamente só, meu esposo ficou um bom tempo afastado dos caminhos do Senhor. Ele ficou um bom tempo afastado e eu retornei. E aí foi quando eu decidi casar, né, pra não ficar em pecado, porque até então a gente já tinha começado a praticar o ato sexual. E como vocês sabem, quem é cristão sabe que a gente só faz essas coisas depois do casamento. E eu, como fui uma ovelha rebelde, né, como eu me afastei dos caminhos do Senhor, eu já tinha praticamente me entregado pra ele, né, que foi o meu primeiro namorado e é o meu esposo até hoje, graças a Deus. E aí nos casamos, eu com 18, que foi quando eu comecei a trabalhar na Riachuelo. Trabalhei por quase, eu acho que chegou a ser um ano e meio, um pouquinho mais por causa da pandemia. Era pra ser um ano e meio, mas acabou passando um pouco. E aí, quando eu trabalhei na Riachuelo por um ano e meio, quase 2, por causa da pandemia. E depois de lá eu trabalhei numa perfumaria. E quando eu trabalhei na Riachuelo, eu cheguei a engravidar, que tem até no meu canal. Foi quando eu iniciei o canal que eu perdi o meu primeiro bebê, né? E aí foi quando eu tive, né, o aborto, aí eu comecei a ter o desejo de gravar os vídeos e tudo mais. A minha vontade era de gravar a gestação, né? O intuito do canal foi pra gravar a gestação. E infelizmente eu perdi e aí acabou frustrando, né, meus planos. Então realmente não era da vontade do Senhor. Como eu já falei várias vezes em vários vídeos aqui, eu não vou me estender nesse assunto. Então depois que eu perdi, né, eu continuei trabalhando ainda um tempo na Riachuelo, depois saí e fui trabalhar na perfumaria. Isso eu já tava com 19 anos, se eu não me engano era 20, não tenho muita certeza assim de quantos anos eu tinha. Eu acho que eu tinha 19, ou era 20, não lembro, só sei que era mais ou menos essa idade. E aí eu fui, trabalhei na perfumaria, que foi quando eu descobri, eu acho que foi um ano depois que eu perdi o meu primeiro filho. Acho que eu tinha 19 ou era 18, acho que era 19, tinha 19 anos, quando eu perdi meu primeiro filho. E aí quando eu fiz 20, mais ou menos um ano depois, eu consegui engravidar novamente, né, que foi um desejo, na primeira vez não foi planejado, mas nessa outra vez que eu engravidei, que é a minha filha hoje, foi planejado sim, a gente planejou pra ter ela, né, até então a gente planejou, né, mas a vontade eu queria do Senhor. Tive minhas complicações, né, depois eu falo sobre essa questão da gestação com vocês, que é um assunto bem extenso. Mas voltamos, retornamos pra cá, pra Sergipe, e eu grávida dela. Que foi quando voltou de novo esse negócio de pandemia. De 2020 até 2021, 22, mais ou menos, a pandemia lá tava bem complicado. Essa questão de emprego, mesmo que tava tendo emprego, tava retornando algumas coisas, aí tava meio complicado. Aí como eu estava gestante, estava considerada de risco, né? Então eu tive que ficar em casa, não, fiquei de licença por um tempo. E aí eu retornei grávida, né? Como eu não podia trabalhar, e o trabalho que eu fazia era na loja, eu trabalhava de balconista, atendia os clientes, fazia reposição dos setores que eles colocavam para eu fazer.
E até então, como eu pegava caixa, subia escada, fazia esforço e tava na pandemia, então eu tive que ficar em casa. Porque eu tive uma complicação no início da gestação, tive sangramento, e aí eu achei que ia perder de novo mais um filho, aí eu me desesperei, conversei com a gerente, e aí eu fiquei em casa por um tempo. E aí quando foi passando a pandemia, eu em casa, não podia trabalhar. Aí eu e meu marido decidimos voltar pra Sergipe, que foi até quando ele saiu do último emprego dele, que foi no açougue, né, no mercado. E aí a gente decidiu voltar pra cá, pra Sergipe. E então retornamos. Eu grávida da minha filha, acho que eu estava de 4 meses quando retornamos pra cá. E aí eu tive ela aqui, em Sergipe. E desde então a gente mora aqui, né? Eu morei com meus pais um tempo, meu esposo, a gente morou também de aluguel no apartamento por um tempo. E desde então o intuito da gente voltar era pra gente voltar pra nossa casa, que no caso é essa casa que a gente tá aqui hoje, né? Essa casa, ela foi dada pro meu esposo, né? Que essa casa era da mãe dele, e ela foi dada pro meu esposo pra gente morar. E a gente, quando voltou pra cá, recebendo o seguro-desemprego dele, eu recebendo a minha licença maternidade, éramos pra gente já ter reformado. Como você já deve ter visto, prestar atenção no vídeo anterior, tem algumas coisas que ainda precisam fazer, né? Muitas coisas que ainda precisam fazer aqui. A gente praticamente nem iniciou quase nada. E ela precisa de uma boa reforma, sabe? E até então a gente não conseguiu por conta de orçamento mesmo. Desde que eu vim pra cá eu ainda não arrumei emprego, porque eu vim grávida dela, ainda recebi licença maternidade. Então desde então eu não trabalhei, né? Aí eu comecei a receber o benefício do governo para nos ajudar. E no caso do meu esposo também, ele não arrumou emprego. E até então ele trabalha praticamente autônomo, né? Ele faz as coisinhas dele para poder ganhar dinheiro. E o meu intuito, né, é de crescer de alguma maneira aqui no canal. Porque quando eu iniciei o canal na primeira vez, foi mais para ser como um hobby. E eu desejo, né, e quero nesse momento da minha vida em começar a tornar isso um trabalho para mim. Então eu levo muito a sério, sabe? Desde que fosse um hobby pra mim, eu sempre levei a sério. E agora que eu quero fazer isso ser um trabalho, eu também vou levar muito mais a sério, né? E é uma coisa que eu amo fazer, eu gosto, eu me sinto bem, é uma coisa que me dá prazer. Mesmo que às vezes venha um cansaço, porque quem sabe que é dona de casa sabe, a rotina, ela nos cansa muito. E até então eu quero começar a retornar, sabe? A minha vida novamente. Minha filha hoje já tem 2 anos, então a fase até os 2 anos, desde quando ela nasceu até agora, foi muito difícil pra mim, a adaptação. Talvez tudo que eu passei com ela, se eu tivesse passado na época que eu perdi meu primeiro filho, talvez eu não conseguiria suportar. Então Deus, ele nos molda, né, nos capacita para as coisas futuras. Então eu dou graças ao Senhor por ter me permitido viver tudo isso, porque Ele sabe de todas as coisas e eu sou muito grata a Deus. E pela primeira vez, depois de muito tempo, eu comprei o meu primeiro celular, e é esse que eu tô gravando aqui pra vocês. Então através dele eu quero tornar ele a minha ferramenta de trabalho. Então eu peço a vocês que me ajudem pra eu conseguir crescer aqui no YouTube. Compartilha os meus vídeos, indica pros amigos e tudo mais. Deixem aqui perguntinhas nos comentários para que eu possa responder pra vocês. E é isso, pessoal. O intuito desse vídeo é mais ou menos uma introdução dos vídeos que vão vir por aí pela frente. Infelizmente, tudo que eu comecei a fazer aqui no canal eu não consegui prosseguir adiante, né, por muitas coisas que aconteceram. Mas eu creio e tenho fé de que vai dar certo em nome de Jesus. E é isso, pessoal. O vídeo foi esse. Se gostou, curte. Se não gostou, curte do mesmo jeito.
compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito, se inscreve no meu canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo por aqui, tá bom? Um cheiro pra vocês, manda beijo. Vem cá, dá um beijo direito. Manda beijo. Ela tava arrumada, viu, gente? Esse cabelo dela aqui é de criança bagunceira. Que não para quieta, vocês viram aqui no vídeo, né? Um beijo, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.